Eu quero que vocês não possam ficar em pé, vamos orar. Quero orar primeiro, porque a oração ela tem um significado muito grande nas nossas vidas, né? Pedir ao Senhor que nos dê acesso hoje, uma visão espiritual daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, através da palavra dEle. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma vez esse privilégio de estarmos aqui, não para ministrar, mas para ouvir o teu coração a dizer algo da parte do céu para esta igreja, através de músicas, das canções, dos abraços e também através de abrirmos a tua palavra. Que o Senhor se faça presente no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série. Pode deixar sentar. Nós estamos numa série, né? Obrigada, irmã. É uma série que eu creio que eu vou mudar um pouquinho, né? O pastor vai me autorizar. É uma série que fala sobre desistência. Mas eu quero mudar essa palavra desistência e pelo meu pastor, que ele tem essa visão ampla de um diagnóstico. Esse diagnóstico que a igreja está vivendo nos dias de hoje. Mas também como um diagnóstico há um sintoma. Um sintoma esse que são essas ministrações, essas exposições da palavra, dizendo sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a murmuração, sobre a depressão, sobre o abandono, sobre a rejeição. São os sintomas. Esses sintomas também diagnosticados pelo pastor desta igreja e por nós, né? Nós também temos o antídoto. E eu creio que o antídoto é aquilo que está escrito em Hebreus, uma fé de convicção. Eu não sei você, hoje mesmo eu estava me lembrando, e eu e meu esposo, nós temos uma coisa que saímos daqui com a palavra e ficamos meditando dentro do carro, falando sobre essas coisas, sobre a palavra. E um dia desse o Senhor me trouxe um lembrar de antigamente. Talvez os jovens aqui que estão, eles não vão ter isso, né? Como eles fazem, eu não sei como é que é hoje em dia, mas nós antigamente pegávamos o nosso nome e expandia ele separadamente e fazia do nosso nome, o caso, meu nome é Silvânia, eu fazia diversas passagens, diversos momentos com esse meu nome. E convicção eu também separei. Convicção é um conjunto separado, você vê um conjunto com uma visão e uma ação. A fé, convicção, é essa fé em movimento. Uma fé que não para. Uma fé que desmorona os embaraços da nossa vida. Este é o antídoto dessa noite, que com a convicção de fé, eu quero dosar a vida de cada um dos irmãos com a palavra do Senhor, que vai ser exposta nesta noite. E nessa convicção de fé, eu quero lembrar a vocês que uma das passagens e dos momentos que tivemos aqui ministrada, falou muito claro ao meu coração, porque eu sou uma pessoa extremamente, acho que um pouco nervosa e um pouco... E vejo que, às vezes, no momento do meu nervosismo, eu até tinha comentado isso com o pastor, no dia que ele analisou uma desses sintomas aqui, e eu disse que eu tinha analisado uma coisa que eu havia visto em mim, que em momentos de tensões, eu tenho
até me alterado com um certo orgulho, que é uma coisa que nós estamos tratando com o antídoto da fé, a partir da palavra que saiu da boca do homem de Deus, que trouxe ao meu coração algo que eu preciso restaurar dentro de mim. E assim, nessa conjectura, nessa explanação que eu estou fazendo aqui hoje, eu quero trazer uma palavra sobre o medo. Desista do medo. Ou talvez a gente pode melhorar. Tire o medo do trono. Porque o medo, ele é desafiador para todos nós. Mas não é só esse medo de estar aqui ministrando, não só é o medo de você, mas é o medo que paralisa o cristão, que dá apatia, que dá desequilíbrio, faz-me resvalar os pés, como diz o Salmo 73, que muitas das vezes faz a gente até querer tropeçar. Então, é sobre esse medo, não um medo emocional, porque também a ciência hoje trata o medo como algo questionador. A gente vê os jovens hoje, parece que tem medo de se expor, né? Mas não é esse medo, mas é uma crise espiritual. E essa crise, ela está no meio de nós. Ela faz com que nós perdemos a ousadia de ministrar a palavra do Senhor. Ela faz com que a gente saia e fique até atordoado quando precisamos lidar com situações que precisamos ministrar sobre a vida de alguém ou sobre orar na vida de alguém. Eu não quero me alongar porque eu escrevi muito. Né? E eu tenho certeza que a gente escreve muito, mas muitas das vezes aqui o Espírito Santo nos toma para direcionar diferente a palavra. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Juízes. Eu gosto muito de Juízes. Juízes 6. Eu vou ler o primeiro versículo, Juízes 6. É uma história bastante conhecida, é uma história bastante exposta como pregação, e eu quero que ela fale ao seu coração nesta noite. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiezeta, né? E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor seja contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ai de mim, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque sobremodo veio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que contaram os nossos pais, dizendo: Não nos faça o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nesta tua força e livra das mãos do medianitas. Amém? Essa palavra ela é bastante conhecida. Ela é bastante exposta nos meios evangélicos. Ela é bastante esmiuçada no altar. Ela traz umas verdades que o povo se afastou do Senhor. O povo se rebelou daquilo que era sagrado, que era santo, mas Gideão está aqui malhando o trigo no lagar, porque os medianitas estavam comendo as suas colheitas, então já estavam eles passando fome. Mas aqui você vê que foi o Senhor que permitiu que os medianitas fossem lá e tomassem de assalto tudo aquilo que eles tinham para se alimentar naquele tempo. Aqui fica aberto a nós hoje, que o Senhor ainda está fazendo algo no nosso meio, mas talvez eu e você estamos desapercebidos para com o que o Senhor está fazendo. Era para que nós estivéssemos parados, olhando, mas esse homem está fazendo algo diferente. Ele vai malhar o trigo onde a uva é prensada, porque ele está querendo lubridiar os medianitas para que a colheita chegue sim à sua casa, e eles não tomem essa colheita para si. E Deus trata dele com uma expressão de que ele não agora mais se via como tal, homem valente, porque o medo o tomou conta. Em outras versões disse que o muro, eles cavavam um muro para esconder os seus alimentos. Os medianitas era como o versículo à frente diz que eles eram como os gafanhotos. Onde eles passavam, tudo era levado. Este homem está com medo. E você vê que ele lembra de algo interessante. Ele lembra de coisas do passado. Então ele tem acesso. Mas o inimigo e a desobediência tomaram o coração do povo de Israel para que o medo se apossasse e eles não vissem mais que Deus estava presente. Tão tal que muitas vezes o julgamento de Deus não é para te humilhar, mas para corrigir, para trazer o homem e a mulher de Deus a um arrependimento. Essa é a postura deste homem. Ele diz: vai na tua força. Então ele tinha o conhecimento da palavra. Só que o inimigo tragou o inimigo tirou a identidade, roubou a identidade desse homem. Essa é a nossa vida hoje. E Jesus, ele fez muitas expressão na Bíblia, desse tema. Ele fala muitas das vezes: não temas, não tenha medo. Essa ordem é uma ordem de encorajamento. Em diferentes situações, Jesus não negou o medo como emoção protetiva, mas ele quer tirar do trono o medo que talvez roubou essa ousadia dos cristãos de estar firme na palavra, de estar ousado naquilo que Deus quer fazer. Tirou a ousadia dos irmãos
tirou a vontade dos irmãos de hoje ministrar em alguns lugares, de impor as mãos, de expulsar os demônios, de ser ousado e ter discernimento da palavra de Deus. Jesus não tratou o medo como algo periférico. Esse assunto não era superficial. Como diz nós hoje para os nossos filhos, como um pai que diz assim: deixa de bobagem. Quantas vezes nós não falamos isso aos nossos filhos? Deixa de besteira, menino. Seja homem. Não é assim que a gente fala? Jesus não tratou o medo como uma tolice. Ele só queria que você tivesse e que você soubesse que o medo é um governo poderoso. Ele é um poder que disputa com o coração humano, que disputa o lugar de Deus, que faz nós esquecermos das promessas, que faz nós esquecermos de estar olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. O medo, ele muitas vezes está no trono, porque o homem se afasta da vontade de Deus. Ele toma o controle das nossas vidas. O medo é algo que, como eu disse, uma crise espiritual que recusa a ser tirado do trono. E o Senhor nos ensina que o medo pode ser o Senhor das nossas vidas. Tirar o medo do trono é quando o medo governa, toma decisões. Quando o medo está no trono, nós não sabemos quem somos, nós perdemos as nossas identidades e a nossa identidade de filho. Só Jesus, ele diz que nós somos filhos amados, nós somos eleitos do Pai. E nossa identidade está firmada naquele que deixou toda a palavra escrita. E essa abordagem tem que estar dentro, grifada nos nossos corações. Eu gostaria de perguntar a você, nesta noite, qual é a forma que você define o seu medo? A falta de provisão? A provisão é algo necessário. Muitas vezes nós tomamos a provisão como responsabilidade só nossa. E limitamos o agir de Deus. E lá em Mateus 6, do 5 ao 33, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. O seu Pai sabe o que você precisa. O seu Pai sabe que você necessita do pão e da água. Ele sabe que você tem as necessidades do dia a dia. Ele sabe que você tem a necessidade do pão. Não andeis ansiosos. Esse é o ensinamento do Senhor. A ansiedade é um controle. Aquilo que o Senhor não te pediu. Ele não pediu para que você tenha ansiedade. Ele não pediu para você ter medo. Porque quando a ansiedade entra, ela entra e coloca-se no trono o medo. Ele quer tomar conta de tudo. Ele quer tomar conta até mesmo das provisões dos nossos dias. E o interessante, eu tenho dito isso na minha casa, ao longo desses dias que minha filha casou, é claro que nós fomos tomados por esse medo. E o Senhor, eu tive uma oração
com o Senhor na minha pia. E falei: Senhor, toma conta das nossas vidas. Senhor, toma conta do controle da minha vida financeira. Porque, irmãos, eu sou uma pessoa que muitas das vezes eu me controlo no máximo para articular a minha vida financeira. E isso é bom. É uma estratégia boa. Mas quando o medo toma o lugar, eu entrego para o medo o controle, eu entrego para o medo o assento para que ele sente-se e controle as minhas finanças. E naquele momento de medo, naquela hora, o Senhor colocou um bálsamo no meu coração. Ele me deu uma visão ampla. Ele me deu uma visão de olhar. Ele fez como aquela mulher samaritana. Ela disse assim: eu não tenho nada. Aquela viúva disse: eu não tenho nada. Mas talvez o nada que ela não tinha naquele momento, talvez ela esqueceu-se que tinha um pouco de azeite. Meu irmão, quando você tem a sabedoria de Deus, só um pouquinho assim, ó, só um pouquinho da estratégia do mal, só um pouquinho, diz Eclesiastes 10, que é só um pouco, e a tolice toma, e o medo toma. Foi assim comigo nos meados próximos da minha filha se casar. Eu fiquei tão preocupada, tão ansiosa, que dei o controle do medo para que ele se assente e governe a minha vida. Não é assim que o cristão tem que viver. É no controle, sabendo que o Senhor governa os mínimos, os poucos, e Ele fará do pouco o monte de azeite daquela viúva. Ela se esqueceu do pouco do azeite, como eu me esqueci. Por quê? Porque os problemas, às vezes as situações, às vezes a correria do dia a dia, às vezes passa-se despercebido algo que Deus já colocou nas nossas vidas. Nós somos homens e mulheres de Deus, que não precisamos só do conhecimento, da informação, mas do conhecimento na hora da prática. E eu quero trazer hoje, e eu quero perguntar para você: quem está sentado no trono da sua vida? Quem é a pessoa que controla os mínimos detalhes da sua vida? Quem é que controla as suas experiências? Quem é que controla as suas emoções? Quem é que controla você no dia a dia? Assim estava o Gideão, assim estava ele passando por este momento. Um homem que tinha clareza, um homem que se lembrava das histórias ditas na palavra. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Não, cadê onde estão as maravilhas que o Senhor fez naquele tempo dos meus pais? Foi roubada a identidade daquele homem. Foi roubado a identidade, porque os problemas, muitas das vezes, as circunstâncias, as tribulações, as tempestades, nós esquecemos que o Senhor está no barco. O medo toma as nossas vidas, mas não é o medo que quer
de parar. É você que não tomou como convicção de fé. Eu comecei dizendo a você, convicção de fé não é uma fé parada. Não é uma fé que põe o medo no lugar, mas uma fé em movimento. E eu quero trazer hoje neste lugar que você lembre não só das coisas do passado. Vejamos que ele também, o Senhor dá uma ordem para ele, vai lá e pega um boi do seu pai e traga como oferta ao altar. Eu quero hoje, nessa noite, pedir para você derrubar os postes de ídolos, como fez Gideão. Talvez o ídolo seu nessa noite é as suas finanças. Talvez o ídolo seu é um orgulho. Talvez o ídolo é a murmuração. Talvez o medo de perder algo. Talvez é o medo de perder coisas. Talvez uma porta que se fechou e ela trouxe o medo. E eu hoje, nessa noite, eu quero te lembrar. Quando o medo toma posse, quando o medo senta no trono, ele governa. Ele não governa só nas suas emoções. Ele governa toda a sua vida. Ele te paralisa. Ele te leva para um lugar onde há uma escuridão, onde você não consegue achar o resgate, onde você se esquece da providência do Senhor, da provisão do Senhor, do Deus que faz milagre. Eu quero te lembrar essa noite que é necessário eu e você derrubar os altares que nós colocamos como barreiras invisíveis. Essas barreiras nos prejudicam de ver aquele que nos formou, que nos gerou, que é um Deus que tem o poder de prover de milagres, o poder de fazer algo extraordinário na nossa vida. Há também a ansiedade, ela controla e ela toma parte das nossas vidas. Toma posse. Esse é um passo do medo. Ela nos leva a um lugar solitário. Ela nos leva a lugares que o Senhor não te pediu para ir. O medo do futuro. Isso é preocupante até nos dias de hoje. Quantas das vezes nós nos preocupamos e o Senhor nos ensina, não se preocupeis com coisas alguma. Como o dia a dia, nós nos preocupamos com o amanhã. Nós se preocupamos com tudo. O medo também toma posse das nossas energias e dá a nós este lugar. E estando neste lugar do futuro, da ansiedade, a preocupação. O dia do amanhã só pertence a Deus. Mas nós colocamos o medo do amanhã também neste lugar. E aí o cérebro, a nossa cabeça, fica ameaçada, projetando. O medo nos leva a projetar. Às vezes até como um pai e mãe, é muito normal hoje em dia a gente pensar no amanhã dos nossos filhos. E isso é bom, porque nos traz a convicção que a gente precisa educar os nossos filhos, trazer ele para perto do Senhor, no caminho. Mas muitas das vezes a preocupação toma o lugar. O medo do futuro. A preocupação é
ruminar que o cérebro faz todos os dias. É a proteção. É uma proteção que ameaça o futuro. E o Senhor quer remover. Viver o amanhã é roubar a sua saúde do hoje. Viver o amanhã é você viver o futuro que não ainda lhe pertence. É tirar a saúde do hoje, como diz aqui. Viver o amanhã é como se você procurasse o futuro no presente. E você está matando o presente. Então arranque o medo do futuro, porque o hoje também está fazendo a nossa saúde física, mental e espiritual para longe do controle de Deus. O amanhã só pertence a Deus. Tiago diz que, nas suas palavras, ele diz que o que haveremos de pedir para o amanhã não acrescenta nada no nosso amanhã. Viva o hoje, meu irmão, porque esse é o momento. Esse é o momento. Que você tem que pensar, que você tem que planejar. Coloque os seus planos na mão do Senhor. Coloque o seu futuro na mão do Senhor. Desista do medo. Tire o medo do trono. O medo da circunstância, das situações, das condições, do cenário. Marcos 4:40. Por que sois tão tímidos? Me parece que vocês devem ter pensado assim, a irmã esqueceu Juízes. Segura aí um pouquinho que eu vou voltar lá. Esses são os ensinamentos do Senhor para hoje, para que nós possamos arrancar o medo do trono. Porque sois tímidos. Não era uma crítica ao perigo da tempestade. Jesus não estava criticando aqueles homens. Jesus não estava dizendo, vocês não têm o porquê. Jesus não estava dizendo, não é isso, não é sobre o que vocês estão colocando no trono, mas é sobre o lugar em que o medo está no coração. Nos locais da circunstância, as condições é real, mas sobre uma crise espiritual, nós nos esquecemos do Senhor. Ele está no barco. Não ignore a presença do Senhor. Confia no Senhor. Ele criou os céus e a terra. Ele criou os ventos. Ele criou tudo. Consiste em dizer a vocês, tire o medo do trono. As condições hoje, talvez os assuntos badalados de hoje, talvez as situações que lá fora, os confrontos lá fora, têm paralisado, têm nos colocado medo, mas eu quero pedir a vocês, meus irmãos, tire o medo do trono e se assente perto daquele que fez uma promessa, daqueles que é real. É como diz aqui, e ele diz, ele tem escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores. Lembra, o Senhor, ele diz que é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus que pode fazer tudo se transformar real na sua vida. Ele está no barco. A aparência de tribulação, a aparência de problemas, a aparência que Jesus já não vai mais voltar, é só você confiar,
porque não há nada mais importante de olharmos, como diz Paulo. Foi-me posto um espinho na carne, porque ele viu o terceiro céu. E se você estiver ligado naquele que está no trono e está no controle da sua vida, das suas tempestades, da sua realidade, ele fará você passar. Ele fará você ter a paz. A paz não é sobre não ter tempestade. A paz é algo que você pode trazer para o seu ambiente. Não é uma tranquilidade, porque a tranquilidade e a paz parece que está no mesmo nível. A tranquilidade é como se eu dissesse: não, a minha vida está boa, a minha vida está perfeita, a minha família está salva. Mas a paz que eu estou falando é aquela que excede todo o entendimento. E eu quero trazer esta noite essa paz ao seu coração. Mas antes de tudo, tire o medo do controle da sua vida. Tire o medo do trono. Desista. Nós precisamos desistir dessas pequenas raposas que tem levado a igreja a ter um diagnóstico de crises, a ter um diagnóstico de um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou alegre, outro dia eu estou triste. O pastor disse que na semana passada até cantou, alguém cantou aqui, mas não é essa a visão. Deus quer trazer a paz no seu coração. A paz que permeia todo o seu ser. A paz que está na sua finança. A paz que está na sua saúde. A paz que está dentro de você. Não se esqueça. Essa paz, ela deve permear a nossa vida, até mesmo nos momentos em que o nosso barco atravessa uma tempestade. Não se esqueça daquilo que o Senhor tem falado dia após dia. Eu estou contigo. Eu estou convosco até a consumação do século. Não se esqueça, tire o medo do trono. Desista do medo. Nós precisamos tomar o controle de nossas vidas e entregar àquele que está todo o tempo dizendo: eu sou Emanuel. Eu sou Emanuel. Meu irmão, se você ainda não pensou, ou talvez você ainda não olhou para aquele que é autor e consumador da nossa fé, olhe para ele. Gideão estava ali e teve um encontro com o Senhor. Deus já estava ali. Mas tem momentos em que Gideão pede provas. E talvez hoje é o dia em que você saiu da sua casa dizendo: eu preciso encontrar uma prova real de que o Senhor está falando comigo. Eu preciso encontrar uma prova de que o Senhor vai fazer algo e que eu vou ser usado para aquilo que o Senhor quer me usar. Vai para perto do Senhor. Vai para perto da intimidade com o Senhor. Traga o Espírito Santo como seu guia. Traga o Espírito Santo para perto de ti. Não deixe de ter intimidade com o Senhor. Derrube, vou falar novamente, derrube os fortes ídolos que atrapalham
você de viver algo extraordinário da parte de Deus na sua vida. Quantos de nós tem permitido as pequenas raposas tomar conta daquilo que o Senhor já nos ofereceu? Ele tem um banquete, meu irmão. Ele convida, não é para você em qualquer festa, ele te convida para estar no banquete. Ele te convida para viver num banquete, e esse banquete ainda hoje é espiritual, mas já nós encontraremos com o noivo. E lá neste encontro, esses sintomas que está tomando o meu coração, ou o coração dos irmãos, é preciso ser tratado. Nós estamos aqui para tratar os sintomas diagnosticados que estão tirando a nossa força, tirando a nossa visão, tirando aquilo que é mais primordial, que é o tesouro do céu. Não há mais nada, irmãos, tudo aqui, diz Eclesiastes, é vaidade. Mas ele termina dizendo, o temor do Senhor. Ele escreve bastante livros, ele diz que fez poemas. Se você vê Eclesiastes, ele conta no final, tenha temor do Senhor. Tudo nesta vida é vaidade. Mas eu não estou dizendo para você não ir, para você não ir fazer algo, para você não evangelizar a sua vizinhança. Eu não estou dizendo para você não evangelizar no teu trabalho. Eu estou dizendo para você temer ao Senhor. E tudo te virá bem. Tudo irá bem, porque não é promessa nossa, é a promessa que nós estamos confiando no Senhor. O medo das perseguições e o medo da rejeição. Não temais quem mata o corpo, não pode matar a alma. Quantas vezes nós temos medo? Nós vemos hoje sendo, nas reportagens, esses homens poderosos fazendo leis. E eu quero te perguntar, agora, já, talvez você pense assim, não, é para daqui a não sei quanto tempo. Já estamos aí. Nas eminências, ou talvez dentro da nossa casa, no seu trabalho, na sua escola. Sempre tem alguém, ou sempre tem algo, querendo nos afastar das promessas do Senhor. E Ele diz, não temas as perseguições, não temas, porque pode matar o corpo, mas temais aquele que pode matar a alma. Jesus, Ele está nos reposicionando. O medo, nem toda ameaça merece a nossa autoridade. Sobre as nossas decisões. Jesus não elimina o sofrimento, mas redefine o que devemos temer. Não tema quem pode matar o corpo. Eu quero que você tenha essa palavra cravada no seu coração. Desista, tire o medo do trono. Creia nisso, eu sou contigo, eu não te deixarei órfão. Essas são as promessas do Senhor. A verdade do Evangelho não é nos
nós termos problema. A verdade é não estarmos só. O Evangelho de Deus dentro de nós. Garanta este Evangelho. Coloque o Evangelho dentro dos seus corações. Meu irmão e minha irmã, eu quero pedir para vocês se libertarem do medo. Gideão teve a revelação da presença de Deus. Só buscando no Senhor, teremos essa revelação. Ter intimidade com o Espírito Santo nos liberta do medo. A restauração da nossa identidade. O inimigo tenta fazer que nós fujamos do nosso propósito. Mas Deus, Ele é o futuro para nós. Ele é o nosso futuro. Ele tem um plano na nossa vida. Ele tem um plano de restauração. Os céus têm uma nova história para nós. O céu tem uma nova história para nós. Não há mentalidade, não é sobre a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é fazer para ser. A mentalidade do reino é ser para fazer. Às vezes a gente vem para cá, a gente estuda, faz tudo direitinho, mas chega aqui a gente trava. Eu não quero ter esse medo de chegar aqui todos os dias, falar uma palavra que está no meu coração. Porque às vezes o desafio das nossas vidas, parece que a circunstância, a nossa mente, meu amado irmão, eu tenho buscado no Senhor. Eu tenho orado, pedido ao Senhor para que Ele possa fazer com que eu mergulhe mais para ter intimidade com Ele. Às vezes a gente vem aqui e prepara tudo, acha que tudo está bem, acha que você vai despontar, mas às vezes uma pedrinha, um desconforto, tira nós daquilo que nós queremos viver no Senhor. Mas não é o medo, porque o medo me paralisava. Hoje eu estou aqui falando porque Deus me deu ousadia. E eu vivo nessa convicção de fé. Vivo plantando, como digo todos os dias, uma convicção de fé no meu coração. Vivo buscando no Senhor intimidade. E eu quero trazer para vocês, busque intimidade com o Espírito Santo. Busque intimidade com Ele. Ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer muito mais além do que pensamos, além daquilo que sentimos. Eu gostaria de pedir a você, se você quiser restaurar a sua intimidade, é hoje. Não é sobre o que você vai fazer, é que você já é. E você já é filho amado do Pai. Não escute a voz do medo, porque a voz do medo tira a direção, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você pedisse hoje ao Senhor algo como foi pregado aqui nesses dias. Há um diagnóstico, como eu falei no começo. Gideão passou por este momento e foi necessário ele derrubar os altares. Foi necessário ele tirar as raposas, foi necessário ele destruir coisas que embaraçavam o seu caminho. Mas hoje o Senhor quer restaurar a sua identidade, como fez com Gideão. Ele quer restaurar a sua sorte, como Ele tem prometido para nós. Ele quer restaurar a sua finança, como um Deus provedor na sua vida. Ele quer sarar você da ansiedade, como Ele tem prometido. Ele quer sarar o teu futuro. Ele quer sarar
tudo aquilo que você planejou, talvez o teu futuro, o Senhor já escreveu, e por causa do inimigo, por causa do medo, você está paralisado, você não estuda mais, você não deixou a palavra de Deus empoeirada. Talvez você era aquele evangelista que evangelizava nas ruas, nos ônibus, pregavam a palavra, mas de repente você deixou. Eu quero que você traga hoje no seu coração aquilo que você fazia, não como um costume, porque foi necessário também Gideão tirar os postes de ídolos do pai, porque talvez ele estava sobre um costume. E nessa noite o Senhor quer resgatar a sua vida. O Senhor quer fazer de você um vaso novo, um vaso puro, sem rachadura. O oleiro está na casa. O oleiro do Senhor está na casa. E Ele está passando aí, verificando o seu coração. Ele tem uma lâmpada olhando o seu coração. O medo que te parava, o medo que te tirava da presença do Senhor. Aquilo que você tinha, hoje você pensa, não tenho mais. O Senhor quer restaurar a sua vida. Ele diz, você é meu filho. Ele diz, eu sou contigo. Eu sou contigo nos pequenos detalhes da sua vida. Eu sou contigo na sua finança. Eu sou o Deus provedor. Eu sou Jeová Rafá. E quero hoje destronar o medo que você tem colocado no seu coração. Até mesmo o medo de dizer que é um homem de Deus. Até mesmo de dizer nas escolas que você é uma menina, uma jovem de Deus. Talvez o medo está te paralisando de algo que o Senhor quer te usar. E Gideão não esperou. Ele diz, espere-me aqui só mais um pouco, porque eu irei lá. Farei uma oferta. E ele, ai de mim. Ai de mim. Talvez você colocou aí no seu coração, ai de mim. Mas o Senhor hoje quer arrancar, não só na sua boca, Ele quer arrancar as folhas que Adão colocou umas folhas. E ele disse, tive medo, por isso escondi. E o Senhor vai perguntar para você, quem foi que te fez sentir medo? Quem foi que falou para ti? Ou quem foi que fez se saber que você está nu? É nessa noite o Senhor quer tirar, quer desimprimir de você o medo de pregar o evangelho, de orar para os enfermos, de visitar aqueles que estão precisando do seu calor humano, da sua oração, da sua palavra. O Senhor está aqui nesta casa, pedindo para você se afastar do medo. O medo pode estar resistente na sua vida, talvez está nos seus pés, você que já foi um adorador. Hoje você não sabe marchar, mas o Senhor está dizendo, marche, 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 dê voltas, marche, porque o muro do medo cairá essa noite do seu coração. Ele vai fazer o muro cair, vai derreter-se como cera o medo esta noite, e você estará liberto. Há uma libertação para a sua vida. Você será um adorador, você levantará a sua voz onde quer que for e fará aquilo que é necessário fazer. A palavra do Senhor, ela nunca pode voltar vazia.
Há uma semente dentro do seu coração. Meu amigo, meu irmão, toma fôlego de vida nessa noite. Espírito Santo, toma conta desse coração abatido. Toma conta desse coração cheio dos sintomas deste mundo, cheio das mentiras, cheio das impressões do mundo. Arranque, Senhor, as folhas. Abata, Senhor, os muros. Quebra, destrua, em nome de Jesus. Traga restauração no coração. Traga palavra. Traga, Senhor, uma palavra do céu. Como diz a tua palavra, pela manhã ensinarei como os lábios perfeitos de um adorador ao coração daquele que adora. O Senhor fará louvores brotar do seu coração. O Senhor restaurará a sua vida, porque você hoje não mais ouve a voz do medo, mas ouve a voz daquele que diz: quem te fez saber que estava nu? E você vai dizer: eu sou um filho amado do Pai. Eu sou um filho amado do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje esta igreja, Senhor, pede uma restauração da parte do Senhor. Hoje essa igreja está tirando o medo do trono. Hoje essa igreja desiste do orgulho. Hoje essa igreja desiste da murmuração. Hoje essa igreja desiste, Senhor, de rebeldia. Hoje essa igreja desiste do ódio. Hoje essa igreja tem um coração como o teu, Senhor. Hoje essa igreja tem um coração como o teu, como o teu. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela essa oportunidade de restauração, por essa oportunidade e por esse livramento que o Senhor nos deu. Arranque a raiz do medo, arranque as dúvidas, arranque o controle, arranque as comparações, arranque as folhas que Adão colocou e coloque hoje, Senhor, vestes novas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele põe veste nova em você, igreja. Põe restauração de vida na sua vida. Põe coisas novas, estratégia para você ser usado pelaquele que criou todas as coisas. Em nome de Jesus.